Pessoal, bom dia! Bom dia para quem ainda não almoçou. Boa tarde para quem já almoçou. E hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre um tema, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Aqui em consultório, quem passa comigo, a gente conversa bastante. Quem estuda os conteúdos do professor Hélio Couto ouve falar bastante também dessa palavrinha que é a catarse. Que nome feio, né? E eu falo que esse processo é tão feio quanto esse nome. Catarse. A catarse é quando a alma está pedindo por algumas mudanças. Então, não é só a sua rotina, não é só o seu corpo exausto de carregar algumas informações. É a sua alma pedindo, te avisando que chegou o momento de você liberar espaço, de você liberar coisas dentro de você que nem deveriam estar ali, que dirá por todo esse tempo, tá? Então, hoje eu quero conversar com você sobre um processo que muitas pessoas confundem com fraqueza, depressão ou até com castigos da vida. Já pensou? Às vezes, a gente está enfrentando um monte de processos e é muito importante entender esses processos de evolução e de liberação emocional, né? Onde o corpo, onde a mente, onde a alma pedem para que a gente ressignifique, libere, solte algumas informações que nós estamos carregando e que estão imantadas no nosso ser, na nossa alma, tá? Então a gente vai se aprofundar um pouquinho aqui. Podem enviar perguntas se quiserem, tá bom? Na verdade, muitas vezes o que você está vivendo pode ser o início de uma catarse, tá? A catarse não acontece para destruir você, ela acontece porque existe algo dentro de você que não consegue mais permanecer escondido. O professor Hélio Couto fala muito sobre a integração das sombras, ele fala muito sobre a gente pedir muitas coisas para a vida e não querer passar pelas catarses, ou seja, é indispensável? Sim. Enquanto estivermos encarnados neste planeta, nós vamos enfrentar processos de catarse. Então, se você está vivendo um momento muito difícil agora, um momento que você está cansado, que você está exausto, que você está se sentindo deprimido, desanimado, e identifique que esse momento é um convite para que você haja, para que você decida, para que você corte fora da sua vida coisas que só estão te consumindo ao invés de nutrir você. O que é a catarse? A catarse é um processo de liberação emocional. É quando experiências não elaboradas começam a subir para a consciência para finalmente serem integradas no seu ser. Aquilo que foi reprimido durante muitos anos começa a pedir espaço para sair de dentro de você. E não porque ficou mais forte essa dor, mas porque você está forte o suficiente para olhar para isso agora. E esse é um ponto muito interessante, gente, porque esses dias, né, eu estava até conversando com algumas clientes sobre isso, no sentido de que a cliente ainda falou assim para mim, né, nossa, mas bem agora que eu estava bem, agora que estava tudo bem, isso vem à tona. E eu disse exatamente. Imagine você ter que lidar com algo ruim, com uma dor, quando você já não está bem, né, e viesse tudo de uma vez. Então, muitas vezes, sim, a gente dá um salto quântico, a gente muda de frequência, a gente acessa um outro patamar de realidade e ali a gente olha para tudo que está ao redor e muitas vezes a gente percebe, por que isso ainda está aqui? Por que isso ainda faz parte da minha vida? Até onde eu quero arrastar isso comigo? E isso vai te prender, não dá para você arrastar essas coisas assim, né?
para frequências mais elevadas, para a realidade, para onde você quer realmente atingir. Como a catarse começa? Ela normalmente não começa com o trauma, tá? Ela começa de uma forma silenciosa. A pessoa percebe que perde motivação. Vamos lá, alguns sinais aí de que você pode estar em catarse. A pessoa perde a motivação, a pessoa sente um vazio sem explicação, tudo parece pesado, começa a perder o interesse por algumas coisas, começa a questionar principalmente tudo que está na vida, sente vontade de ficar sozinha, de internalizar, de digerir sentimentos, fica super sensível, fica meio à flor da pele e diante de algumas situações começa a pensar, eu acho que tem alguma coisa de errado comigo. Muitas vezes existe a sua melhor versão querendo nascer, querendo renascer. Muitas vezes no processo de catarse, e sim, eu passei e passo por muitas catarses. E nessa última catarse que eu sobrevivi, obrigado, mais 24 horas, eu senti que algo realmente estava morrendo dentro de mim. E eu senti essa dor na alma, e essa dor física, e essa dor emocional, e essa dor mental. E soltei a resistência e permiti que algumas coisas dentro de mim pudessem morrer, para que de fato uma versão mais autêntica, mais forte, mais magnética de mim mesma pudesse então renascer e surgir. Quando um trauma, como que isso acontece no cérebro? Vamos entender agora um pouquinho da neurociência, tá? O que está acontecendo no seu cérebro se você está em catarse, se você está entrando num processo depressivo. Quando o trauma não é elaborado, o cérebro cria estratégias de sobrevivência. Nessa imagem que vai dar para usar, ó, bem aqui no centro do cérebro, é uma área, uma região, um conjunto de glândulas que se chama amígdala cerebral. E essa amígdala, ela continua no estado de alerta, ela continua te avisando que existe um perigo. Então vamos recapitular, volta aqui comigo. Se você viveu um trauma e você não tratou esse trauma, se você não tratou as consequências que esse trauma te trouxe, as informações que esse trauma colocou na sua mente, o sentimento que esse trauma imantou nas suas células, se você não processou isso de forma consciente, a sua amígdala cerebral ela vai ficar em estado de alerta, te dizendo que você ainda pode estar em perigo. O hipocampo, né, que é a parte que fica aqui atrás, responsável pela memória, essa parte aqui, ó, o hipocampo, ele registra essa memória desse trauma. E o córtex pré-frontal perde capacidade de regular as emoções quando você está lidando com um período de estresse por muito tempo, tá? Então é por isso que o sistema nervoso entra em estado de alerta constante. E esse estado de alerta, que é onde o cortisol sobe, onde você pode entrar num burnout, onde você pode entrar numa crise de pânico, onde, né, esses sintomas podem evoluir aí para um transtorno mental. Esse processo não se desfaz sozinho, não se desfaz com o tempo, não é uma coisa que você vai descansar, tirar 15 dias de férias e o seu corpo vai esquecer que aquilo aconteceu, não. Você vai ter que processar isso de forma consciente. O organismo começa a produzir mais cortisol, mais adrenalina e reduz os neurotransmissores ligados ao bem-estar, que são as famosinhas serotonina, dopamina e GABA, né? Dentre outros aí. E o cérebro começa a funcionar como se o perigo ainda estivesse acontecendo, mesmo anos depois. Então, vamos dar um exemplo prático. Imagine uma pessoa que foi assaltada. A pessoa sofreu um assalto, ela ficou em estado de choque, ela se assustou, né, no momento do assalto, e ali o cérebro enfrentando esse trauma, ele grava algumas informações.
E o que vai acontecer se a pessoa não processar essas informações mentalmente, emocionalmente, fisicamente? O cérebro vai achar o quê? A pessoa que já foi assaltada, o que ela acha? Ela acha que vão assaltar ela novamente a qualquer momento. A pessoa que já foi traída, ela fica cismada que vão trair ela novamente a qualquer momento. A pessoa que sente ciúmes, a pessoa que se decepcionou com as pessoas, sabe assim? Então é uma informação que o cérebro fica, olha lá, hein? Não sei não, pode ser que esteja acontecendo novamente, vamos prestar atenção aí. E nesse sinal de alerta que o cérebro fica falando, cuidado aí, não vai se ferir de novo, o seu sistema nervoso entra em colapso, porque ele acha que você está em risco o tempo todo, sendo que, na maioria das vezes, você já aprendeu a lição. Você vai se precaver, você não vai se colocar naquela situação novamente. Percebe como isso pode distorcer todo o ponto de vista da realidade da pessoa? Então, o corpo começa a dar sinais antes mesmo da sua mente começar a entender. A mente não esquece. Quer dizer, a mente pode até esquecer, mas o corpo não esquece enquanto você estiver carregando isso. Por isso aparecem sintomas como dores sem diagnóstico. Sabe assim? Ai, quantas pessoas chegam aqui, né? Falam assim, eu tô com uma dor crônica. Já foi ao médico? Já fui ao médico, já fiz todos os exames, não deu nada. O médico disse que é emocional. Jura? Então, esse trauma não tratado, ele pode se manifestar como dores pelo corpo, tensão muscular, gastrite, intestino irritável, insônia, fadiga constante, crises de ansiedade, compulsões, enxaquecas, falta de energia. E é o seu corpo dizendo, existe uma emoção que você está tentando reprimir e você precisa colocar isso para fora. Quando a catarse parece depressão, nem toda tristeza é depressão e nem toda catarse é apenas tristeza, mas existe um ponto importante. Quando a pessoa perde completamente o prazer pela vida por muitas semanas, tentando digerir, né, esse sofrimento, começam a acontecer alterações importantes no corpo, né? Então, assim, se a pessoa está passando por um longo período de estresse emocional, o corpo começa a reagir de forma desgastante. Primeira coisa que pode ser mexida, o seu sono, o apetite, a energia, pensamentos depressivos, e é fundamental que você busque uma avaliação, uma orientação de um profissional de saúde mental, não de amigos, não de colegas, não do ChatGPT, tá? Procure orientação profissional de quem tem capacitação para lidar e te ajudar a sair disso, ok? Em processos catárticos, muitas pessoas também relatam que a vida deixa de fazer sentido. Então, pense na sensação de trocar de pele, de renascer. São palavras muito bonitas. Cura é uma palavra muito bonita. Renascimento é uma palavra muito bonita. Mas são processos que, no momento em que está acontecendo, são bem feios e bem densos. E podem ser também bastante complexos. Quanto tempo leva para sair disso depende de você. O quanto de verdade você está pronto para suportar. O quanto de verdade você suporta sem surtar sobre essa realidade. Porque a gente não está falando de expectativas, a gente está falando de a sua alma pedindo libertação. E isso só acontece através da expansão da consciência. E a expansão da consciência abre espaço para que a gente possa absorver e nos capacitar para fazer uma leitura diferente, mais ampla da realidade ao nosso redor. E isso envolve algumas mortes do ego, alguns renascimentos, tá? Então, antes de você renascer numa nova identidade, a sua identidade antiga, ela precisa morrer. Uma vez um cliente falou assim, nós estávamos trabalhando crenças sobre prosperidade e dinheiro. E o cliente falou assim, não, mas eu não quero que o dinheiro me mude. Eu não quero ser outra pessoa quando eu estiver com dinheiro. Eu falei, é mesmo? E o que é essa pessoa que você acha
que você é agora, porque primeiramente você nem sabe quem você ainda é de verdade. E o que essa pessoa que você está sendo até agora, ela é o suficiente? Essa pessoa que você é hoje é o suficiente? Você está totalmente satisfeito com a sua versão de hoje? Provavelmente não. Então, definir algo para a vida toda limita muito as possibilidades. Que a gente possa se permitir esse renascimento, essa redescoberta, várias mortes e recomeços nessa vida. Como descobrir qual trauma está pedindo sua atenção nesse momento? Observe onde a sua emoção é desproporcional. Você pode se perguntar, o que nessa situação está doendo tanto? Né? E deixe que venha uma resposta sincera e verdadeira, tá? Não só o óbvio. Depois se pergunte, antes disso, quando que eu senti isso antes disso? Antes dessa situação? Quase sempre você consegue ir retornando e voltar à origem do problema. Os gatilhos do agora, eles costumam nos levar para feridas antigas. Então, pode ser que uma pessoa tenha te decepcionado hoje. E aí, o que aquilo causou em você? Nossa, você ficou arrasado. Mas você não está arrasado só por causa dessa pessoa que te decepcionou hoje. Você está arrasado porque as pessoas sempre me decepcionam. É muito difícil confiar nas pessoas. Crenças que começaram lá atrás, nas primeiras decepções que você viveu. Percebe? Os principais traumas que aparecem: abandono, rejeição, humilhação, traição, injustiça, querer ser visto ou ter medo de ser visto, desvalorização, excesso de controle, pressão, medo da perda. São feridas que passam a construir crenças como, por exemplo, eu não sou o suficiente, eu preciso agradar as pessoas para poder receber amor, eu não posso errar, ninguém permanece na minha vida, ninguém fica comigo, eu não mereço receber mais. Toda reação exagerada revela uma memória que gerou a gravação dessa crença na referência do seu inconsciente. Então, o problema nunca é sobre o que aconteceu hoje, agora. O problema nunca é sobre essa emoção que você está sentindo agora. É o quanto aquilo encontra memórias antigas dentro de você e você precisa liberar e ressignificar essas memórias. E é por isso que as pessoas vivem várias vezes a mesma situação e ficam ali patinando e repetindo um padrão, né? Sofrendo profundamente. Por isso eu perguntei para vocês, você está trabalhando essa dor para você se curar ou você só está repetindo essa dor? Quando a gente entra num processo de catarse de forma consciente, com auxílio e orientação profissional, a gente acessa a dor para a gente cauterizar aquela ferida, para a gente fechar aquela ferida. Não para aquela ferida ficar ali de vez em quando continuar doendo, entende? Os gatilhos que disparam esses sentimentos em você revelam onde ainda existem feridas abertas. E como começa o processo de cura? Quando você para de lutar contra, quando você para de colocar resistência, quando você fala, não quero acessar isso, não quero lidar com isso, em algum momento você vai ter que acessar, você vai ter que lidar com isso. Então, ao invés de perguntar como que eu faço para isso parar, como que eu faço para isso desaparecer, você pode se perguntar, o que essa emoção está tentando me ensinar? O que eu estou me recusando a aprender com isso? O que o meu ego tem medo de entender com isso? E então essa emoção começa a deixar de ser a sua inimiga e ela começa a se transformar em uma mensageira. Olha, anota aí, pare de ver a dor como uma inimiga e permita que ela se apresente como uma mensageira, para que você entenda o que você precisa curar dentro de você. Falando brevemente sobre a visão espiritual, karma, campo emocional e transformação.
Em algumas tradições espirituais, o que nós chamamos de karma não é visto como um castigo, mas como padrões de aprendizagem que permanecem ativos até que sejam compreendidos e transformados. A física quântica fala bastante sobre isso. Ela fala até mesmo de uma forma mais científica, chamando o karma de antimatéria. Então, é karma e dharma, polaridade negativa, polaridade positiva, acoplada à sua alma, ao seu ser. Então, sua alma, seu ser está aqui e você tem grudado, imantado no seu campo de energia mais energia negativa ou mais energia positiva. Se você tem muita energia negativa grudada e impregnada no seu campo de energia vibracional, você vai ter que começar a liberar isso, ver o que são essas informações e começar esse processo com as técnicas de quântica, por exemplo, para começar a desprender isso do seu ser, para que isso deixe de doer, de gerar sofrimento, somatização emocional, sintomas crônicos, tá? Nessa perspectiva, vínculos emocionais intensos, crenças profundas e experiências não integradas continuam influenciando as nossas escolhas e a nossa forma de perceber a realidade. Quer dizer, é aquela frase, né? Você está vivendo ou você está sobrevivendo? Você está fazendo escolhas ou você está apenas reproduzindo padrões familiares? É muito importante que a gente sempre se pergunte isso. Algumas correntes utilizam metáforas inspiradas na física quântica, como o emaranhamento, para ilustrar a ideia de que permanecemos ligados a padrões emocionais até que eles sejam ressignificados. É importante destacar que essa é uma interpretação espiritual simbólica, né? Mas existem muitas formas de entender e compreender a quântica, né? No caminho das palestras do professor Hélio Couto, ele fala bastante sobre esse emaranhamento kármico e sobre os processos de catarse. Como atravessar a catarse? Vamos pôr em prática? Não fuja, não fique se anestesiando, né? Buscando fugas, compulsividade. Então, tente não ceder a fugas emocionais ou coisas que possam te manter anestesiado. Observe, respire, se acolha, se perdoe, ressignifique, integre, olhe para isso sem julgamento. Todas as nossas partes das nossas sombras, todas as nossas partes ruins, elas precisam receber amor para que possam se transmutar e curar, sabe? Precisa. Então, talvez você não esteja quebrado, talvez você esteja despertando, talvez esse vazio não seja o fim. Opa! Talvez ele seja o espaço necessário para que uma nova versão de você possa nascer. A catarse não é o destino, é a travessia. E toda travessia exige muita coragem. Mas do outro lado da catarse existe uma vida que já não precisa mais ser sustentada pelo medo, e sim pela consciência. Essa estrutura permite que você possa se conduzir nos processos de cura, de liberação emocional, de ressignificação de traumas. Tudo isso você encontra aqui no consultório. Você pode fazer o seu ciclo de gestão emocional presencial ou online junto comigo, e eu vou te ajudar a identificar esses padrões, a entender esses processos com início, meio e fim. Quando você está lidando com um sintoma, como o seu cérebro reage a isso. É muito importante que a gente entenda que a gente não controla sintomas. Então, quando a gente está lidando com sintomas, a gente precisa dar condições para o cérebro, que é um órgão e um músculo. A gente precisa dar condições para que o cérebro possa ter condições de atravessar esses momentos de catarse ou de grande desgaste emocional. Certo? Eu fico por aqui, estou aberta a qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me mandar mensagem, vou salvar a live para vocês poderem assistir mais tarde. Um sábado incrível e abençoado para vocês, um beijo e a gente se vê na sua próxima sessão.